Pulso. Pulso latino. Arriesgarlo todo. Um decreto que retirou os subsídios aos combustíveis vigentes há mais de 40 anos, implicando em um aumento em mais de 123% dos preços. Um conjunto de medidas legislativas que passam pela redução de impostos para importação de produtos informáticos, por uma reforma trabalhista e administrativa, que implica, entre outras coisas, na redução dos salários de trabalhadores temporários e na diminuição do período de férias dos servidores públicos para 15 dias. Um país cada vez mais estrangulado pelas medidas de austeridade fiscal impostas pelo Fundo Monetário Internacional. Uma resposta contundente do povo equatoriano. Greve de motoristas, manifestações populares e estudantis e o elemento decisivo, uma grande marcha indígena impulsionada pela CONAI, Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, que se dirigiu a Quito para dizer não ao paquetaço imposto pelo governo, como ficou conhecido o conjunto de medidas aprovadas por decreto pelo presidente Lenin Moreno. O governo decreta estado de exceção, impõe toque de recolher e avança com uma repressão brutal. Por hora, contabilizam-se 8 mortos, mais de 1.000 feridos e dezenas de detidos, segundo a Defensoria do Povo. Diante da resistência indígena e por meio da mediação da ONU e da Igreja Católica, no domingo, dia 13 de outubro, governo, CONAI e Frente Unitária de Trabalhadores, entre outros, sentaram-se para negociar com transmissão ao vivo por televisão, rádios e internet. Organizações aceitaram encerrar a greve e formou-se uma comissão para a redação de um novo decreto que substituirá o Decreto 883, que retirou os subsídios aos combustíveis. O compromisso do governo é que o novo decreto incluirá medidas destinadas a evitar que o peso do ajuste recaia sobre os mais pobres. Os dois lados comemoram, mas os resultados práticos do acordo ainda são uma incógnita. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Antônio Ferreira e estou aqui para conversar com Gustavo Menon, doutorando no programa Integração da América Latina da USP, que já vem há quase 10 anos estudando a situação política e social equatoriana. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Antônio. Prazer estar falando com os ouvintes do Pulso Latino. Obrigado pela oportunidade. É a equipe do Pulso Latino que te agradece, Gustavo. Pois bem, vamos ao tema quente, a insurgência, o levante equatoriano, que certamente foi o tema latino-americano mais comentado dos últimos dias. Uma metáfora utilizada pelo professor de História Social Fábio Luiz Barbosa dos Santos para entender o Equador é que o país teria uma mescla de 2 elementos que são centrais na organização social da Bolívia e da Venezuela. Como na Bolívia, há uma centralidade, um protagonismo dos povos indígenas. E como na Venezuela, a economia equatoriana é extremamente dependente do extrativismo. Conta um pouco pra gente esses 2 aspectos centrais na vida política do Equador, né? O protagonismo indígena e um pouco da organização econômica do país. Perfeito, Antônio. Em termos históricos, nós podemos falar que esse protagonismo indígena se manifesta desde o período colonial com as revoltas anticoloniais contrárias à dominação da metrópole espanhola. Então nós temos uma forte participação indígena, por exemplo, nas guerras de independência dirigidas pelo Simão Bolívar e, no caso equatoriano, mais precisamente, pelo general Sucre, Antônio José de Sucre. No entanto, nos últimos anos, o protagonismo desses movimentos indígenas volta-se a meados da década de 1990,
onde há uma certa institucionalização dos movimentos indígenas no Equador a partir de uma série de bandeiras históricas. Então é a partir de 1990 que nós temos a configuração, por exemplo, da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAI. E em seguida, em meados de 1995, 1996, a formação do Movimento Plurinacional Pachacutic. Então, essas lutas indígenas no Equador, elas estão conectadas com a história do subcontinente da América Latina e, mais do que isso, né, volta-se a esse período dos anos 90 de forte participação do receituário neoliberal. Então essas bandeiras elas estão atreladas também com outros movimentos indígenas da região. Então, por exemplo, no México, nós temos a ascensão dos zapatistas, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, a formação dos movimentos cocaleiros na Bolívia, e na Argentina e no Chile todas as lutas do movimento Mapuche. Então há aí um marco maior onde nós podemos falar da configuração desses movimentos indígenas no Equador. Por outro lado, do ponto de vista dos ciclos econômicos, o extrativismo é uma espécie de regra. Por quê? Porque basicamente nós estamos falando de um país periférico, dependente e que passa a se inserir no mercado internacional a partir de uma condição de uma economia primária exportadora. Então, desde as lutas de independência no século XIX, com o Simão Bolívar, com o General Sucre, nós temos uma participação de setores indígenas, mas, por outro lado, do ponto de vista econômico, você tem a configuração de certos ciclos econômicos de uma economia de enclave. O grande nome aí de maior inserção do Equador no mercado mundial é um nome aí da transição do século XIX e início do século XX, que é o Eloy Alfaro. Então há um processo de revolução alfarista, onde o Equador se insere em maior medida no mercado internacional a partir da exportação de cacau. Alguns economistas no país chamam esse processo do ciclo cacaueiro. E em seguida o Equador também dinamiza a sua produção, mas sempre na condição de um país periférico e dependente. Então, a partir do final da Primeira Guerra Mundial até meados dos anos 60, nós temos a participação do Equador no mercado bananeiro. E essa condição só muda radicalmente com o boom do petróleo nos anos 70. Então, a partir dos anos 70, com a introdução de uma ditadura militar no país, que há duas fases dessa ditadura militar, num primeiro momento uma ditadura dirigida pelo general Guilherme Rodrigues Lara, nós temos um movimento industrializante que acompanha processos de urbanização, e isso forma um incipiente processo de formação de uma indústria petrolífera no país. Então isso é importante, a inserção do Equador como um país dependente e periférico no mercado internacional. Se nós levarmos em consideração a teoria da dependência, uma perspectiva de sistema e economia mundo, sem dúvida nenhuma nós estamos diante de um país que depende profundamente desses recursos. Pois bem, você contou pra gente da importância que a exportação de petróleo assumiu na economia equatoriana, principalmente a partir do regime militar. Mas como que funciona isso hoje? Qual é a participação da exportação de petróleo no PIB do Equador e também de outras formas de extrativismo, como o extrativismo da atividade mineradora? Como que está isso no contexto atual? Perfeitamente, Antônio. De acordo com a CEPAL, cerca de 1/3 das exportações equatorianas dependem do petróleo. E nesse sentido, há outros processos extrativistas, para além do petróleo. Por exemplo, o governo do Rafael Correa apostou em grande medida nesses projetos de exploração de recursos naturais, não só na área do petróleo, mas também no que diz respeito ao setor de mineração e também com um uso intensivo
de sementes transgênicas, o agronegócio. Então eu costumo dizer que a tríade da agenda econômica do governo Rafael Correa passa por aí, passa por esse tripé de exploração petrolífera, grandes projetos de mineração e, por fim, ponto 3, o uso intensivo no campo de sementes transgênicas. Sem dúvidas, processos extrativistas, há autores, por exemplo, que sinalizam para esse fenômeno neo-extrativista no país, mas sem dúvida nenhuma trata-se aí de um tema em discussão, um tema que é problematizado pela intelectualidade equatoriana e sul-americana. O Equador ele refina o petróleo produzido ou exporta grande parte da sua produção, vindo depois a importar gasolina, diesel, entre outros derivados? Como funciona isso? Em linhas gerais, o Equador não é um país plenamente autossuficiente no setor petrolífero. Então, os processos de refino ainda dependem de importação. Ou seja, há projetos para melhoria do refino do petróleo, por exemplo, o projeto de construção da refinaria do Pacífico, só que essa refinaria ainda não saiu do papel desde o governo Rafael Correa, que chega à presidência em meados de 2007. Então, em linhas gerais, o grande aporte dos recursos financeiros do governo equatoriano nos últimos anos é um aporte destinado ao subsídio dos combustíveis. Segundo o governo Lenin Moreno, esse subsídio é extremamente oneroso para a balança comercial do país e há também uma argumentação de que a fuga desses combustíveis para os países vizinhos, para os países fronteiriços, no caso Peru e Colômbia. Então esse impasse do petróleo, de refino, de aprimoração dos recursos do petróleo, está colocado também no centro do debate, uma vez que esses recursos, esses subsídios, são bastante significativos do ponto de vista financeiro. A chamada Revolução Cidadã, construída a partir da vitória de Rafael Correa em 2007, juntamente com seu partido, Aliança País, ela nasce com dilemas fundamentais, Por um lado, se organiza um processo constituinte em 2008, altamente progressista, em que se reconhecem direitos dos povos indígenas, em que se inova no âmbito do direito ambiental, com reconhecimento dos direitos da natureza, com reconhecimento do chamado buen vivir, e também com a consolidação do direito à consulta dos povos originários nos casos de empreendimentos, de grandes obras capazes de afetar as formas de vida e os ecossistemas. Mas, por outro lado, o que a gente vê é um país que tem uma economia dolarizada e que é altamente dependente do extrativismo. Esse é o dilema fundamental. Então, conta um pouco para a gente, como você analisa essa Revolução Cidadã, quais foram as suas principais inovações, o que ficou no papel, o que realmente pôde ser implementado em termos de avanços concretos nas condições de vida dos equatorianos. É nesse cenário de dupla dependência que você está comentando, Antônio, ou seja, dependência dos recursos do petróleo e também dependência de uma economia dolarizada, é que vem à tona o governo de Rafael Correa e seu projeto intitulado de Revolução Cidadã. Esse projeto, em linhas gerais, ele possui uma centralidade do poder político na figura do Estado. Ou seja, o Rafael Correa pensou, junto com seu partido, Aliança País, como que o Estado poderia ser um indutor do desenvolvimento econômico. E bandeiras históricas dos movimentos indígenas, como a ideia da plurinacionalidade, o princípio do bem viver, os direitos da natureza, foram incorporados nessa nova Constituição de 2008, Constituição essa que emana de um forte rechaço do receituário neoliberal. Então aquela agenda neoliberal que destituiu sucessivos presidentes
no início dos anos 2000 e também na década de 1990, passa por um forte descrédito das classes populares e a participação desses movimentos indígenas que eu sinalizei. Então o governo Rafael Correa acaba catalisando esse espírito, esse movimento, esse caldo de cultura que passa pelo rechaço do consenso de Washington, né? Pelas políticas ditadas pelo FMI e pelo Banco Mundial. E nesse sentido, a plataforma de governo correísta foi bastante nítida, foi bastante clara, né? Um programa não só que levou a cabo essa nova Constituição com princípios, com artigos inéditos, mas também um processo de auditoria da dívida pública que oxigenou as contas do país. E não só isso, né? Eu posso citar também a reforma dos meios de comunicação, a democratização da mídia, partilhando as ondas televisivas e radiofônicas de maneira equitativa, né? Ou seja, 33% para o setor público, 33% para a mídia privada e 33% para os canais comunitários. E na política externa, há aquilo que nós mencionamos de um alinhamento com o capital chinês, né? Então há uma aproximação com o Pacífico, especialmente com esse capital chinês, mas ao mesmo tempo, por outro lado, um alinhamento de uma política sul-sul, uma cooperação sul-sul, onde o governo de Rafael Correa acaba dirigindo também o processo de criação da Unasul, há uma inserção junto ao bloco chavista da ALBA, e a ajuda também em termos de cooperação para a promoção da CELAC. Então é um país fortemente antenado, né, em sinergia com essa cooperação da América Latina, com a integração latino-americana. As relações com a Europa são relações também prioritárias, mas em termos aí desse alinhamento do Equador com a Europa, acho que o que se destacou foi a concessão do asilo político ao Julian Assange, né? Julian Assange, criador do Wikileaks, que ficou na embaixada equatoriana em Londres durante um bom tempo, né? Então, em linhas gerais, o projeto intitulado de Revolução Cidadã, essa década correísta de 2007 até meados de 2017, coloca não só o Estado como indutor do desenvolvimento, mas é um processo de retomada da soberania do país, né? A construção de uma nova política econômica. E é claro que isso passa pela revisitação de alguns alinhamentos automáticos, por exemplo, com os Estados Unidos. Então vale a pena caracterizar que a partir da nova Constituição de 2008, nós temos a saída, a retirada da base de Manta do território equatoriano. Base essa que era financiada, era promovida pelos interesses de Washington, né? Então há aí um programa político de retomada da soberania e como que o Estado é um Estado que tenta não só amparar, né, a economia, mas também reduzir certos problemas crônicos do país, né? Isso passa pelo aumento dos investimentos em educação e saúde, redução da fome, da pobreza e, sobretudo, da miséria no país. Sim, não há qualquer dúvida sobre a importância das medidas redistributivas implementadas pela Revolução Cidadã, que foram muito próximas dos exemplos que a gente viu na chamada onda progressista latino-americana, né? Isso é inquestionável, esses avanços sociais que contribuíram principalmente para reduzir a miséria extrema e o percentual de pobreza no Equador e também em outros países da América Latina. Mas é interessante a gente entrar também nas contradições desse processo, né? O Equador, por um lado, reconhece direitos indígenas que são extremamente avançados, né? Como a gente já apontou, o reconhecimento do buen vivir, do direito à consulta dos povos indígenas, dos direitos da natureza, mas, por outro lado, o reconhecimento desses direitos no âmbito constitucional se concilia
né, se dá num contexto em que avança o extrativismo e que a inserção do Equador na economia mundial é extremamente dependente. E um exemplo dessa contradição, um exemplo marcante, é o caso do Parque de Yasuni, de toda a controvérsia sobre a preservação ou não do petróleo existente no Parque Yasuni debaixo do solo, né? Se esse petróleo deveria ser extraído ou não. Isso gerou grandes controvérsias com as comunidades indígenas. Você está estudando esse tema, né? Você pode contar um pouco essa história das reservas petrolíferas no Parque de Yasuni? Eis aí o maior dilema da Revolução Cidadã: explorar ou não os recursos de petróleo em regiões da Amazônia. Então, num primeiro momento, com a eleição do Correia no final de 2006 e quando ele assume o governo em 2007, nós temos um movimento constituinte e, ao mesmo tempo, a promoção da iniciativa Yasuni. O que dizia essa iniciativa? Então, em troca de manter intacto o petróleo no subsolo equatoriano, aportes financeiros seriam feitos pelo sistema internacional. Então, em troca de se explorar o petróleo, nós teríamos a preservação do parque. O Parque Yasuni é uma região extremamente emblemática, extremamente significativa, uma vez que trata-se de uma região com uma riquíssima biodiversidade e, inclusive, uma população que abriga indígenas em condição de isolamento voluntário. Para se ter uma ideia, segundo a Unesco, nós estamos diante aí de uma das mais ricas biodiversidades do planeta. É patrimônio aí da biosfera. Então, o governo correísta é um governo que, em grande medida, apostou nessa iniciativa num primeiro momento, apostou no sistema internacional, mas nós temos a crise de 2008 que afeta radicalmente a economia global. E para se ter uma ideia da dimensão do fracasso dessa iniciativa, nem 1% da projeção que foi estipulada em termos de arrecadação foi concretizada, né? Então, de acordo com o governo, cerca de 18 bilhões de dólares seriam arrecadados pelo Estado equatoriano num período de 25 anos. Em 3 anos de iniciativa, nem 1% desses valores, né, foram de fato canalizados, né, foram incorporados pelo Estado equatoriano. E o caso da Chevron Texaco? Eu sei que é um litígio antigo que vem lá dos anos 70, mas que reverberou também no governo Rafael Correa e novamente a questão da dependência externa e da dependência com relação às exportações de petróleo, também, no caso, uma situação específica envolvendo o tratado bilateral firmado pelo Equador, fez com que o governo ficasse meio com a corda no pescoço. E os afetados por esse desastre ambiental acabaram não recebendo as indenizações que teriam direito, justamente por uma necessidade de manter, digamos, a participação do Equador no mercado internacional de petróleo. Como que funciona isso? Pode contar um pouquinho pra gente? Perfeito. É um processo em litígio até os dias de hoje. É um processo que se desenrola, inclusive na justiça americana, desde a exploração petrolífera datada lá dos anos 70, a participação da Chevron, da Texaco, em meio à exploração na Amazônia equatoriana. E o que nós temos é um verdadeiro crime ambiental que afetou diretamente a natureza, bem como as populações indígenas da região. Esse processo ele é emblemático porque ele catalisa também essas forças indígenas que se colocam contrárias a esses movimentos neoextrativistas.
Isso é de suma importância, porque em grande medida esses indígenas eles prezam pelos direitos da natureza, o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. Então percebam que há uma certa contradição na atual Constituição do país, na Constituição de Monte Cristo, porque ao mesmo tempo em que é reafirmado os direitos da natureza, a economia equatoriana em termos materiais ainda é uma economia profundamente dependente do petróleo. Então como equacionar esse impasse? Eis aí esse maior dilema, né? Esse maior impasse da Revolução Cidadã e do governo Rafael Correa. Os indígenas, de certa forma, eles se divorciam do governo do Rafael Correa já após a Constituição, já após findado o processo constituinte. Por quê? Porque em 2009 você já tem uma primeira lei, que é a Lei de Mineração, que aumenta, né, as regiões de expansão dos grandes projetos de mineração. Então, nesse sentido, os indígenas enxergam, tanto no atual governo agora, né, com o novo decreto 883, desencadeado pelo governo Lenin Moreno, mas também no governo Rafael Correa, eles enxergavam na política econômica equatoriana esse desenfreado extrativismo, né? Então, há esses dilemas, há esses impasses, essas contradições que são candentes no Equador atual. Bom, vamos falar um pouquinho do Lenin Moreno. A narrativa principal da esquerda sobre o Lenin Moreno é de que ele é um grande traidor, né? Que traiu os princípios da Revolução Cidadã, traiu o correísmo e que deu um verdadeiro cavalo de pau em termos de política econômica. Por outro lado, a partir de 2014, com a queda dos preços do petróleo e das commodities, a economia equatoriana passa por uma grande estagnação e crise. Claro que as comparações são difíceis, mas Dilma ganhou em 2014 e implementou políticas de austeridade fiscal. Na Argentina, havia um consenso, mesmo entre os kirchneristas, de que os rumos do modelo teriam que ser corrigidos em caso de vitória. A Venezuela entrou em grave crise, e se é verdade que a crise é agravada pelo bloqueio estadunidense, essa não é a única razão para a crise. Longe de defender políticas de ajuste do FMI, o Pulso Latino não tem nada a ver com isso. Mas é importante a gente também apontar, explorar as contradições desses modelos econômicos construídos pelos governos progressistas. Senão a gente entra num caminho de analisar as coisas pelo subjetivismo dos estadistas, né? Moreno é um grande traidor, e a gente acaba não percebendo os movimentos mais profundos das classes dominantes, as contradições das alianças de classes destes governos. E pior, como projeto futuro, vislumbramos nada que não seja repetição do modelo anterior. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Argentina. Claro que eu quero que ganhe Alberto Fernandes, o representante do peronismo e do kirchnerismo. Mas será que vai ser tudo igual? Expansão do consumo baseado no modelo sojeiro, exportação de soja, no avanço da exploração do petróleo mediante a técnica mais destrutiva, sob o ponto de vista ambiental, né? O fracking. Enfim, conta um pouco para a gente sobre esse percurso do Lenin Moreno, né? Como que se dá esse seu caminho à direita e como que você vê essa situação em processo, né? O processo gradativo de acomodação do Lenin Moreno e sua relação com Rafael Correa, né? Como que é esse tabuleiro? Como que nesse tabuleiro se moveram os grupos econômicos que ajudaram a dar sustentação à década correísta? Sem dúvidas, a conjuntura internacional é outra. Então, se nós olharmos para a chamada década ganhada, década essa onde nós tivemos a promoção de governos progressistas na região da América Latina como um todo, por exemplo, o governo de Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales até os dias de hoje na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, a experiência da Frente Ampla no Uruguai, os regimes kirchneristas na Argentina e também a Revolução Cidadã no Equador. Do ponto de vista
do cenário externo, nós falávamos de um boom das commodities, de um amplo crescimento da economia chinesa, ou seja, uma conjuntura completamente diferente dessa que nós vivenciamos nos dias atuais. Então isso é muito importante. Como é que a partir de 2014 há uma certa desaceleração da economia chinesa, os preços de petróleo começam a cair drasticamente e isso impacta diretamente essas economias dependentes e periféricas. Então vale a pena ressaltar, Antônio, que no Equador nós temos nos últimos anos da Revolução Cidadã, em 2015 e em 2016 sobretudo, um movimento de desaceleração econômica e em 2016 contração. Contração essa que também tem influências externas, né? Motivos aí externos. Por exemplo, nós tivemos o terremoto no Equador que comprometeu boa parte das finanças do Estado equatoriano. Então isso é muito importante, né? Como que o atual movimento é um movimento bastante antagônico àquele período da década ganhada, né? Essa década dos governos progressistas na região. Então o governo do Rafael Correa faz um movimento de auditoria das dívidas públicas, principalmente da dívida externa. Ele consegue oxigenar o Estado equatoriano para que o Estado equatoriano aposte em políticas públicas na área da saúde, na área da educação, mas, sobretudo, esses recursos eles foram aportados para o subsídio nos combustíveis, né? Gasolina e diesel. Então percebam que, de forma bastante emblemática, né? Esse período de bonanças, esse período de crescimento econômico, de certa forma se estagnou, né? E é por isso que com o governo Lenin Moreno há de fato um estelionato eleitoral, mas há a promoção de uma política de austeridade, de contenção desses gastos públicos, no velho receituário neoliberal, né? Nessa aproximação com o governo de Washington. Se nós observarmos essa comparação, né, entre Correia e Lenin Moreno, o endividamento do Estado equatoriano durante a década correísta esteve muito mais atrelado à China do que em relação aos Estados Unidos. Sobretudo de como que a China tinha grandes investimentos em setores estratégicos do país. Por exemplo, a área energética, né? Nós temos a construção de grandes hidrelétricas no país para a soberania energética equatoriana vindo à tona. E isso implica também nesses movimentos, impacta diretamente nos movimentos indígenas, né? Então, quando nós falamos que estamos diante de um governo neodesenvolvimentista durante o governo Rafael Correa, é porque há uma agenda de construção de grandes obras de infraestrutura, as estradas, as carreteiras, como que essas obras impactam diretamente não só as populações indígenas, mas impactam diretamente a riquíssima biodiversidade equatoriana. Sobre o governo Lenin Moreno, há essa guinada, há esse movimento de estelionato eleitoral. No entanto, quem escolheu o candidato a suceder aí o Rafael Correa foi o próprio Rafael Correa e seu partido, a Aliança País. Então esse processo de transição, esse processo de nomeação do próximo presidente foi um processo também mal costurado pelas esquerdas equatorianas, né? Então percebam que há aí um outro movimento econômico, há uma outra conjuntura a ser pensada e não mais essa aproximação correísta da Revolução Cidadã com o capital chinês, mas sim uma política que está em sinergia durante o governo Lenin Moreno com os ditames do FMI, do Banco Mundial e com essa agenda dirigida por Washington. O caso mais emblemático é a entrega do Julian Assange, né,
dentro dos marcos desse novo acordo com o FMI. A gente não podia deixar de falar da relação do governo de Rafael Correa com os governos de Lula e Dilma. A atuação da Odebrecht e também da Petrobras foram no mínimo antirrepublicanas. E aqui é preciso um parênteses. No pulso, todos somos pela liberdade de Lula e compreendemos como a guerra jurídica tem sido utilizada como forma de destroçar a soberania e o direito de decidir dos povos. Também não temos qualquer dúvidas em denunciar as barbaridades processuais da Lava Jato, em defender a liberdade de Lula, que é hoje certamente um preso político. Mas isso não significa negar que a relação que se estabeleceu entre o Estado, poder político e setor empresarial foi extremamente problemática durante o ciclo de governos progressistas. E eu queria saber qual é a sua leitura sobre o papel da Odebrecht e da Petrobras no Equador e sobre as diversas denúncias de subornos e corrupção envolvendo os membros do governo Correia e executivos dessas empresas. Bom, a Petrobras teve boa parte de seus contratos cancelados no Equador já desde a chegada do Rafael Correa ao governo em 2007. Por quê? Porque o projeto de desenvolvimento correísta passava por uma revitalização das estatais equatorianas no campo do petróleo. Destaco apenas duas delas, a Petroequador e a Petroamazonas. Então, neste sentido, como há disputas de mercado por parte dessas empresas, o Equador decidiu, então, suspender e cancelar boa parte dos contratos da Petrobras de participação no mercado equatoriano. Em relação ao Odebrecht, nós temos um movimento aí brasileiro de internacionalização de certas empresas pautadas por essa política externa de cooperação sul-sul, né? Não só a inserção dessas empresas nos mercados latino-americanos, mas também nos mercados africanos e em outras partes do globo. Então percebam que esse movimento é um movimento desencadeado em grande medida pelo BNDES e recolocava o Brasil como um certo protagonista, retomava uma ideia aí de inserir o Brasil como um ator fundamental das relações internacionais, principalmente nesse sul global. No entanto, com os casos que vieram à tona, né, o Petrolão no Brasil, casos esses altamente contraditórios, casos que precisam ser melhores analisados, que precisam ser problematizados, são passíveis de inúmeras críticas, como esses casos passam não só pela Petrobras, mas também por grandes construtoras, como é o caso da Odebrecht, isso tem reflexos, tem impactos também na participação dessas empresas em outros países. E no Equador não foi diferente. No Equador, então, nós tivemos um processo de revisão, de judicialização desses contratos, e isso implicou numa série de denúncias de corrupção, numa série de processos instaurados perante a justiça equatoriana. No entanto, o que se observa, assim como em grande medida no Brasil, é a instrumentalização do direito para fins persecutórios. Então, como que certos grupos dominantes, certas frações de classes dirigentes no país se aproveitaram dessa conjuntura do subcontinente, especialmente das fragilidades da economia brasileira na atual conjuntura, para criar um movimento de rechaço às conquistas encampadas por esses governos progressistas. Então o governo do Lenin Moreno, ao romper completamente com o projeto correísta, tem feito uma agenda, tem concebido aí um programa político de descorreização do país. E isso implicou na perseguição de ex-aliados políticos, como é o caso do Jorge Glass, ex-presidente da República. Está preso atualmente, está sendo denunciado
Enfim, em um processo extremamente contraditório, em um processo onde não se respeitou o amplo direito de defesa e há contestações cada vez mais evidentes, especialmente em virtude das denúncias que estão aparecendo, dos fatos que estão aparecendo pelo jornal Intercept, pelo portal Intercept. Como é que o Intercept tem feito um trabalho jornalístico extremamente significativo no sentido de ir até as entranhas dessas operações que possuem braços em todo o subcontinente latino-americano. Aproveitando a deixa, a gente não podia deixar de indicar o nosso primeiro episódio, o episódio Corrupção na América Latina, com quantos moros se recoloniza toda uma região. Ali a gente explora bem como o lawfare, como a judicialização da política, a guerra jurídica atuou, né, no Brasil, no caso específico do Lula, mas também na Argentina, no Equador, no caso do Julian Assange, que foi, digamos, um leading case, um caso pioneiro na estruturação da estratégia da guerra jurídica. Mas, voltando ao tema, que é a ordem do dia, né, acho que a questão que fica é, bom, a heróica greve indígena terminou nesse domingo com uma negociação, né, entre governo, o movimento indígena, a Frente Unitária de Trabalhadores, e daí se decidiu pela suspensão da greve e pela redação, por meio de uma comissão que foi aí designada, né, uma redação de um novo decreto, né, o decreto 883, que foi aquele que suspendeu os subsídios aos combustíveis. Ele foi revogado e essa comissão fica encarregada de redigir um novo decreto, sendo que esse novo decreto teria um perfil, digamos, diferente, uma maior sensibilidade e focalização para as demandas dos setores mais pobres, dos povos indígenas. Na sua visão, o que representa, né? É uma vitória popular, uma vitória do movimento indígena, é uma vitória parcial? Como você analisa esse processo, esse desfecho dessa grande mobilização? Eu enxergo como uma vitória parcial, Antônio. Uma vez que o decreto foi suspenso, há o anúncio da suspensão desse decreto por parte do governo Lenin Moreno. No entanto, há ainda inúmeros dirigentes políticos presos, sobretudo indígenas. Então nós precisamos denunciar como que o governo Lenin Moreno persegue os seus opositores e perseguem aqueles que lutam de forma contrária a seu governo, né, que lutam dentro dos marcos da democracia. Então perceba que há aí uma perspectiva de recrudescimento das ações do governo Lenin Moreno, ao mesmo tempo em que você tem esse recuo, né? Então esse anúncio de suspensão e de revisão do decreto 883, no entanto, por outro lado, né, os dirigentes da CONAI, os dirigentes indígenas foram brutalmente reprimidos, né? Então nós observamos um processo não só de promoção de um estado de exceção, né? Tivemos também o toque de recolher, a militarização da capital Quito. Então nós estamos falando aqui de um governo que reprimiu brutalmente classes populares no seu país. Com isso posto, cabe ressaltar, né, algumas projeções, essas perspectivas que podem vir à tona daqui por diante. Em primeiro lugar é isso, né, a luta pela liberdade desses presos que são presos políticos, né? Não há como dourar a pílula por aqui, porque são presos que se opunham e se opõem ao governo de Lenin Moreno e foram duramente reprimidos durante as últimas manifestações
nos últimos dias. Ao mesmo tempo, nós precisamos ver como é que o governo Lenin Moreno equacionará esse diálogo. Por quê? O diálogo está sendo capitaneado não só por certos setores do movimento indígena, mas há também uma condicionante para a participação das Nações Unidas e certos setores da Igreja. A respeito das manifestações dos últimos dias, as manifestações elas ocorreram em grande medida num primeiro momento, puxadas por outros setores, por taxistas, por caminhoneiros, por estudantes, professores, funcionários públicos. Em seguida que a CONAI e esses movimentos indígenas mais significativos entraram nos protestos. Cabe destacar também que a CONAI até então fazia parte da base de apoio do governo Lenin Moreno. O braço político da CONAI, o movimento plurinacional Pachakutik, ocupava cargos, ocupava ministérios durante o governo Lenin Moreno. E o mais emblemático de tudo, de certa forma até contraditório, é que a CONAI, por exemplo, votou pela revogação, apoiou o processo de destituição da Unasul. E a Unasul teria um papel importante no atual momento, exatamente na mediação desse debate, exatamente nesse diálogo que vem sendo puxado não só pelo governo Lenin Moreno, mas que também foi costurado por meio desses representantes do movimento indígena. Então a CONAI está aí diante de um movimento chave, diante de um movimento onde não se sabe se ela continuará no governo ou não, e nós precisamos identificar como é que ficará a base do governo Lenin Moreno perante a Assembleia Nacional. Se há ou não um processo maior de esvaziamento da base do governo do Lenin Moreno e seus partidos de coalizão. Acho que isso fica para os próximos dias, para os reflexos aí desse diálogo que vem sendo concebido, vem sendo projetado a partir daqui. Então, eu acho que trata-se de um movimento ainda em aberto, que pode reacender as ruas, mas sem dúvida nenhuma uma vitória parcial, porque há um recuo desse acordo que foi costurado em grande medida junto com o FMI, que foi delineado, de certa forma, em parceria com o governo de Washington. De qualquer forma, Gustavo, num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo no Brasil, em que há um amplo programa de privatizações em andamento, em que a lei de liberdade econômica afronta mais uma vez os direitos dos trabalhadores, em que há uma venda descarada dos nossos recursos naturais com os leilões das bacias petrolíferas, esse processo destrutivo de alinhamento do governo brasileiro de forma submissa ao governo norte-americano e um contexto de apatia, de dificuldade de agir, de organização que a gente está vivendo, patinando, incapaz de reagir contra a reforma da Previdência num movimento de massas expressivo. Quando a gente vê o povo equatoriano nas ruas, o movimento indígena junto com o movimento popular, junto com o movimento estudantil, junto com os sindicatos numa luta heróica, barrando, ainda que com todas as contradições, barrando esse paquetaço do Fundo Monetário Internacional. A gente não pode deixar de trazer isso como um grande ensinamento, como um ensinamento de que o caminho é realmente a mobilização social, de que a gente precisa olhar para os países, para os nossos países hermanos e aprender com as suas
experiências, né? É um momento muito importante. A Argentina viveu 4 anos com ajustes neoliberais dos mais trágicos, terríveis, com um processo, né, de aumento da pobreza, desindustrialização, fuga de capitais, desestruturação do Estado. E a gente fala muito pouco sobre isso. O Pulso Latino está aqui justamente, né, nessa tarefa de formiguinha da comunicação alternativa, que é a tarefa de levar para o botequim, levar para o ponto de ônibus, levar para o coletivo, para a fábrica, para os colégios, a discussão clara de que o neoliberalismo não é alternativa para os nossos povos. Se a gente tivesse clareza disso, não estaríamos nesse imbróglio que nos metemos. E é preciso superar. E essa superação passa também por um processo de compreensão, de difusão de uma mentalidade claramente antineoliberal. Terminamos desejando melhoras para os mais de 1.300 feridos que lutaram nessa importantíssima jornada no Equador. Também queremos lembrar os mais de 800 detidos, presos políticos que ousaram desafiar o plano de ajuste, o paquetaço do governo Lenin Moreno e do FMI. E, por fim, lembrar os assassinados pela violência estatal. São 8 os assassinados pela violência estatal, segundo a Defensoria do Povo do Equador. Raul Chilpi, Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluíza Cusco, Inocêncio Tucumbi Vega, José Rodrigo Chaluíza, Abelardo Vega Caiçaguano, Silvia Meira Navarrete, Edson Mosqueira Amágua. Presente, agora e sempre. Abraço, Gustavo. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes do Pulso Latino e viva Nuestra América! Pulso.